Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Então, colocando aí para vocês o nosso objeto de conhecimento, planejamento de textos e de peças publicitárias de campanhas sociais, detalhamento, planejamento, produção, revisão e edição de uma campanha publicitária sobre questões, problemas. Esquema do texto, elementos estruturais e características do gênero escolhido, estratégias discursivas de persuasão e convencimento, ok? Então esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Começamos a nossa aula relembrando o conceito de propaganda, o que é uma propaganda. Então, colocando aí para vocês o nosso texto, a propaganda, o termo propaganda está relacionado à divulgação de ideias, porém, algumas vezes é utilizado no sentido de publicidade, o que o torna um termo amplo. Embora os termos publicidade e propaganda sejam muitas vezes usados como sinônimos, se distinguem, pois, enquanto a publicidade tem como finalidade vender um produto ou serviço, a propaganda tem como objetivo principal divulgar uma mensagem, buscando influenciar opiniões ou obter adesão para uma ideia ou doutrina. Visto o caráter persuasivo, ou seja, que busca convencer o outro, tanto da propaganda quanto da publicidade, ambos os gêneros costumam apresentar textos cuja mensagem pretende sensibilizar, atrair o leitor, para tanto faz usos de imagens, música, recursos audiovisuais e efeitos sonoros e luminosos. Sua vinculação, em ambos os casos, pode se dar por meio impresso, pelo rádio, pela TV ou pela internet. Então, observem que o termo publicidade e propaganda são termos muito semelhantes, ok? Às vezes, um é utilizado no lugar do outro como sinônimo, mas o nosso texto faz uma distinção clara. Voltando ao nosso texto rapidinho, a gente percebe essa distinção logo ali nas linhas que abordam exatamente essa diferença. Colocando aí para vocês mais uma vez o nosso texto, propaganda, observem que a distinção é colocada aqui no nosso texto dessa forma. Publicidade, olha só, tem como finalidade vender um produto, serviço. Propaganda tem como finalidade, como objetivo principal, divulgar uma mensagem buscando influenciar opiniões ou obter adesão para determinada ideia, ok? Então, perceba que a publicidade está mais voltada para a venda do produto, para a venda de objetos, e a propaganda para a disseminação de ideias. Até mesmo por isso que é utilizada muito mais por esferas governamentais, como o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, porque busca promover ideias, promover ações que façam, que tragam bem para a sociedade, promovendo ideias como campanhas, certo? Propagandas voltadas para a campanha de saúde, vacinação, combate à dengue, de educação também, educação financeira. Então, observem que a propaganda ela vai se encarregar exatamente disso, ou seja, na esfera em que ela circula. E você viu que a propaganda ela está presente em meio impresso, jornais, certo? Então você vai ter articulação de linguagem verbal e não verbal nesse gênero, pode estar no jornal, pode estar no rádio. Observem que no rádio nós vamos ter o texto narrado, vamos ter efeitos sonoros misturados e também internet e TV. Então a gente tem o visual também em propagandas que circulam nesse meio. Além do texto narrado, da propaganda, das imagens, você também tem ações nessas imagens, né, com pequenas narrativas audiovisuais, muitas vezes, que são colocadas nesses textos para buscar convencer o outro, para fazer com que a população, o interlocutor, adira, ou seja, ele tome uma ideia como verdadeira e passe a agir de determinada forma, tomando determinadas ações, como, por exemplo, vacinar o filho, impedir que a água parada fique acumulada ali em algum recipiente para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Então, observe que são ideias vendidas, ou seja, que as propagandas buscam
levar para a população de modo geral, ok? Então, para que a gente possa avançar, então a gente já viu aí o meio em que circula uma propaganda, vimos aí a diferença de publicidade e propaganda. Claro que nós vamos assistir a uma propaganda. Então, observe que a propaganda ela vem como um gênero, como um texto que vai buscar disseminar ideias, certo? Convencer outra pessoa de que determinada ideia é boa, fazer com que o interlocutor haja de determinada forma. E claro que para que nós possamos analisar, temos uma propaganda que vai abordar exatamente sobre questões financeiras, ok? Então, vamos assistir ao vídeo da propaganda e a gente volta para analisar com detalhes esse texto. Então, vamos ao nosso texto. Desenrola, educa, aprende direitinho. Com o Desenrola Brasil, você limpa seu nome e pode acessar do seu celular o conteúdo de educação financeira. Dívidas? Desenrola Brasil. Governo Federal. Então, acabamos de assistir um vídeo intitulado aí Desenrola Brasil. Observem que essa propaganda tem um caráter de educação financeira, busca fazer com que a população assuma, ou seja, tenha determinadas atitudes e tenha uma vida financeira saudável, ok? Vamos verificar como essa ideia foi construída, como ela foi transmitida para o interlocutor? Então, vamos analisar o texto, primeiro o nosso vídeo, claro. Então, observem, quem é o anunciante? Quem é que produz essa propaganda? Você viu aí que ela é uma propaganda produzida pelo governo federal, ou seja, pelo poder executivo, que ali nós temos a figura do presidente, dos ministros, aquelas pessoas que agem executando as leis e, claro, promovendo aí ações governamentais de políticas públicas como educação financeira, certo? Qual é o público-alvo? Percebo que é uma propaganda voltada para a população, mas para uma parcela específica. Então, percebo que é voltada para pessoas endividadas com nome negativo. Como assim, pessoas endividadas? Aquelas pessoas que gastaram além do limite, ou seja, recebem um salário X e gastam muito além desse salário. Então, é como se a pessoa recebesse R$1.000 de salário e gastasse R$2.000. Então, perceba que ela gasta muito mais do que ela recebe. E, devido a isso, ela tem o nome negativado. Quando falamos em nome negativado, percebam que a pessoa não tem como pagar as suas dívidas, ela acaba perdendo o crédito no mercado, na praça, e tem o seu nome incluído aí numa lista de negativados, que é exatamente aquela lista do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, Serasa, por exemplo, em que o nome da pessoa fica registrado lá e ela tem algumas limitações com relação a financiamento, a empréstimos de banco, certo? Então, percebam que essa pessoa acaba entrando para essa lista ela recebe um valor, ela tem uma conotação negativa, então por isso que fica essa ideia do nome negativado, ok? Então, percebam que essa propaganda é voltada exatamente para essas pessoas que estão muito endividadas, que não têm como honrar os compromissos, as dívidas que elas possuem, porque gastam além do que é possível, do que recebem. Certo? Vamos seguir? Então, observem aí qual é o espaço de circulação dessa propaganda. Observem que a propaganda é um vídeo, uma pequena narrativa audiovisual, e ela tem um espaço de circulação. Que espaço é esse? Percebam que ela circula na internet e TV também. Não percebam que é um texto, um vídeo, que pode ser compartilhado por aplicativo de conversa, que pode ser publicado em redes sociais, certo? Então, observe que esse é o ambiente em que ele circula e pode aparecer na TV aberta, no dia a dia, nas propagandas, nos comerciais, certo? De uma emissora ou outra. Agora, voltando aqui ao nosso texto, vamos analisar ele fazendo a articulação do plano verbal e do plano não verbal, começando exatamente pelo plano verbal. Observe que no plano verbal nós temos como título esse enunciado: Desenrola Brasil, ok? Por que Desenrola Brasil? Observem que aqui nós temos exatamente uma linguagem conotativa, ou seja, uma linguagem figurada. O que significa Desenrola Brasil? Ok? Perceba que a ideia de enrolar
traz aquela conotação de que a pessoa está endividada, enrolada com as dívidas, devendo muito. E o desenrola é exatamente você sair dessa situação, sair das dívidas, conseguir honrar o compromisso. E observe que sair dessas dívidas desenrola Brasil. Observe que essa palavra aqui, desenrola Brasil, se refere exatamente à sociedade brasileira, à população brasileira que está endividada. Observe que essa propaganda vem de um contexto em que se constatou em um período aqui no nosso país, em que muitas pessoas estavam devendo dinheiro para banco, para outras instituições, e não estavam conseguindo honrar os seus compromissos. E claro, quando você, por exemplo, deixa de pagar uma dívida como a que é feita em cartões de crédito, nós temos ali a cobrança de juros, uma taxa pelo atraso da dívida. Então, se você estava devendo R$1.000 e de repente não pagou esses R$1.000, você vai ter juros ali cobrados em cima desse valor. Você vai receber, por exemplo, uma taxa, uma multa pelo atraso, por exemplo, vamos colocar de R$50 mais 10% em cima do valor que você estava devendo. Então, R$100, certo? Então, ali você passa a aumentar o valor. E observe que esses juros, eles vão aumentando a cada dia que passa, certo? Nesse período aí em que você está devendo. Então, se você está devendo com um atraso de uma dívida de um dia, vai ser cobrado juros em cima desse atraso. Está devendo há 2 dias, vai aumentar a quantidade de juros em cima. Está devendo há muito tempo, então perceba que os juros vai acumulando e a sua dívida só vai aumentando. E era isso que estava acontecendo. Então a propaganda vem nesse contexto em que se constatou que muitas pessoas estavam endividadas e, claro, o poder público teve uma ação aí para tirar essas pessoas dessa situação. E claro que isso é favorável para o poder público. Por quê? A pessoa, quando ela não tem dívidas, ela pode gastar com outros produtos, pode consumir lazer, pode efetivar diversas outras situações que ela estava deixando de fazer para poder honrar as dívidas, ok? E observem que isso é bom para a economia. Então, observe, desenrola Brasil, ou seja, saia das dívidas Brasil, a população brasileira. Então, o título tem essa ideia, traz essa conotação também, tirar a população brasileira endividada das dívidas, ok? Então, sentido conotativo aqui se constrói exatamente com essa ideia. Vamos seguir? Então, no plano verbal ainda, nós temos o texto, né, que foi narrado no vídeo. E que texto é esse? Observem. Com o Desenrola Brasil, você limpa o seu nome e pode acessar do seu celular, o conteúdo de educação financeira. Dívidas Desenrola Brasil. Observem que, mais uma vez, a gente tem um texto narrado que se articula com as imagens, temos uso de uma linguagem conotativa também, como a gente já viu, Desenrola Brasil, que é o nome da propaganda, o nome do programa, certo? Também enunciados como limpa seu nome. Que ideia a gente tem com limpar o nome? A mesma ideia de sair das dívidas. Então, perceba que quando você limpa o seu nome, quando você deixa de dever, você tem o nome limpo na praça. Então, essa é a ideia conotativa que nós temos aqui. E observe que a narração também te direciona para a questão de que existe um conteúdo de educação financeira em plataformas que você pode acessar. Observem que a propaganda busca tirar essas pessoas da dívida, oferecendo meios para negociação da dívida, né, com juros mais baixos, e também busca tirar essas pessoas, fazer com que elas não voltem mais a dever no mercado por meio de educação financeira, conteúdo de educação financeira. Então, observem que a propaganda ela tem uma ação educativa também de educação financeira, fazer com que as pessoas saibam administrar melhor o seu dinheiro. Ok? Aí, mais uma vez, dívidas, reforçando essa ideia, Desenrola Brasil, ou seja, saia das dívidas. Esse daqui é o texto narrado na nossa propaganda. Além desse texto, outra parte verbal também é a letra da música. Além do texto, a gente tem a música sendo cantada lá no nosso texto. E a letra da música diz: desenrola, educa, aprende direitinho. Observem que essa música faz alusão a uma música famosa, né, que foi utilizada na época, e percebam que desenrola, olha só, saia das dívidas,
aprenda, certo? Aprenda, se eduque, aprenda direitinho para não voltar para as dívidas. A gente tem essa ideia de sequência aqui, de sair das dívidas, estudar, aprender e não voltar para as dívidas. Isso, claro, aqui nesse plano verbal, na letra da música. Então, observe que tudo está se articulando para trazer essa ideia de sair das dívidas, certo? De ter educação financeira para nunca mais voltar para as dívidas. Além disso, nós temos no plano verbal, claro, o uso de verbos no modo imperativo. Lembrando que os verbos no modo imperativo são aqueles verbos que vão trazer para a gente a ideia de ordem, conselho, sugestão, pedido, certo? E no texto a gente tem o uso desses modos imperativos, dos verbos no modo imperativo. A gente tem verbo desenrola, limpa, educa, aprende. Observem que direcionando, ordenando, fazendo um pedido para o leitor, para influenciar ele a exatamente seguir esses passos de sair das dívidas, né, ter o nome limpo, aprender a cuidar do dinheiro, certo? Para que não volte para as dívidas. Então, esse aqui é o plano verbal, gente. Observe que nós conseguimos ter toda essa construção dessa ideia e observe que isso traz uma conotação positiva também para a questão da educação financeira, para a questão de você ter o nome positivo, ou seja, ter o nome limpo na praça. Então, tudo isso é construído por meio desse plano verbal. Mas não temos apenas o plano verbal na nossa propaganda, nós temos o plano não verbal. E esse plano não verbal se constrói por meio das imagens que foram empregadas. Foi qualquer imagem que foi colocada no nosso texto? Não, foram imagens como essas. Vamos colocar aqui do lado, olha só. Nós temos aqui uma mulher, certo, segurando um cachorro. Temos aqui a profissão de tosadora, certo? Uma profissão que é uma profissão que tem uma remuneração, certo? E observe que ela representa o povo brasileiro, o povo trabalhador, ok? E observe um aspecto que ela está feliz, ela está alegre, contente, exercendo o trabalho dela. Então, observe que tudo isso traz uma ideia positiva exatamente para a educação financeira, para o sair das dívidas. É como se essa pessoa tivesse o nome limpo por meio desse programa, saísse das dívidas por meio desse programa, certo? E está feliz por isso. Então, observe que ela representa a população brasileira, representa o povo, ok? É uma profissão como as outras que nós temos de trabalhadores brasileiros. Então, percebo que as imagens, elas auxiliam na criação dessa ideia positiva na propaganda, de que é bom sair das dívidas, é bom aprender a cuidar do dinheiro para que não se volte a dever. Ok? Observem que essa propaganda ela não utilizou apenas um vídeo, algo audiovisual para levar essa ideia, para promover a ideia da educação financeira e também a ideia de sair das dívidas. Ela também fez uso de outros meios que circularam em outros ambientes. Lembrando que a propaganda pode estar em meio impresso, pode estar na internet, na TV ou mesmo aí em paredes de prédios públicos, instituições, em forma impressa. Isso ocorre também com cartazes. Observem que a propaganda ela fez uso de cartaz também para promover a ideia de sair das dívidas. Vamos analisar? Então, observem aí que no programa nós vamos ter também a presença e uso de outras modalidades textuais, além do vídeo. Observem que aqui nós temos um cartaz da campanha Desenrola Brasil, do governo federal. E percebam que o cartaz traz diversos elementos aí que são construídos. Observem que nós temos aí o título, mais uma vez, Desenrola Brasil. O questionamento dívidas vem desenrolando no Desenrola Brasil. Observem que também temos a imagem de uma trabalhadora e uma pessoa que faz a tosa, higiene de animais. Percebo que ela está com um aspecto feliz, essa linguagem não verbal. Percebo que isso traz uma ideia positiva também para o programa, para a campanha, certo? Para a propaganda aí. E observe que o enunciado não verbal ajuda a criar uma ideia positiva. Além disso, você tem aí
o enunciado escrito logo abaixo, na parte inferior, pode participar do Desenrola Brasil quem recebe até 2 salários mínimos ou inscrito no CadÚnico. Pague dívidas negativadas até 31 de dezembro de 2022, à vista com desconto ou parcelamento de até 60%, com juros de até 1,99% ao mês. Então, observem que esse texto ele é complementar essa linguagem verbal, dizendo para a gente quem pode ser beneficiado por esse programa, certo? Perceba que são pessoas com remuneração mais baixa, até 2 salários mínimos. Observe que ele diz o quanto de desconto você vai receber se você procurar negociar sua dívida por esse canal, por esse meio, e o quanto de juros você vai pagar. Você pode receber um desconto de até 60% e, claro, o restante você vai pagar com um juros menor do que é cobrado em outras situações por bancos, por exemplo. Então, perceba que o cartaz também traz informação, te indica meios para você fazer essa negociação da dívida. E observem também, voltando mais uma vez no nosso cartaz, que logo abaixo nós temos a identificação na parte inferior dele, ali do lado do enunciado não verbal, colocando o nosso cartaz mais uma vez aí para vocês. Nós temos a identificação exatamente de quem promoveu, a gente vê exatamente a logo ali do governo federal, e você visualiza também uma imagem, o QR Code aí, que nos direciona exatamente para o site em que você faz a negociação dessas dívidas. Então, analisando esse cartaz, gente, observem quem é o anunciante também, colocando aí o governo federal, certo? Qual é o público-alvo, mais uma vez? Pessoas endividadas com nome negativado. Qual é o espaço de circulação? Espaços públicos. Esse cartaz pode ser fixado, de repente, na parede de um banco, prédios governamentais, pode ser colocado numa praça. Então, observe que o espaço dele é diferenciado. Voltando aqui mais uma vez, então, para que a gente possa explorar bem esse cartaz, observe que nós temos o título no topo do nosso cartaz, Desenrola Brasil, a imagem, que é a linguagem não verbal dessa moça aí representando o trabalhador brasileiro, que pode fazer parte desse programa. Como vimos aqui, esse texto ele é complementar, trazendo para a gente explicações de quem pode participar do programa, até quando a pessoa pode fazer parte desse programa, pode se inscrever para que possa negociar suas dívidas, os descontos e quanto ela vai pagar de juros por meio dessa negociação. E, claro, o símbolo, mais uma vez, do programa, como a gente pode observar aqui, na parte inferior do cartaz, exatamente a indicação, a logo aqui do Governo Federal, Ministério da Fazenda, e aqui você observa aqui o QR Code, que exatamente quando você direciona a câmera do seu celular para esse QR Code, essa imagem, você é direcionado para outro site, para um meio virtual, em que você pode exatamente acessar mais informações desse programa. Você é direcionado exatamente para esse site aqui, ó, do Ministério da Fazenda, que tem aqui também informações. Olha só, outro cartaz aqui, outro informativo dentro do próprio site. A gente observa que tem, mais uma vez, a indicação aí do símbolo Desenrola Brasil, a imagem também. Observem que aqui nós temos uma imagem familiar, de uma mãe com um filho. Observe que tudo isso daí vai trazer uma conotação, uma ideia positiva para a gente em relação a esse ato de sair das dívidas. Então, observe que são 3 textos que nós já tivemos contatos dessa propaganda. E observem que os 3 estão articulando linguagem verbal e não verbal, construindo para a gente uma ideia positiva de sair das dívidas, uma oportunidade de sair das dívidas e também de adquirir, de ter uma educação financeira para que não se volte para as dívidas. Essa é a ideia que a propaganda tem. E percebo que ao fazer uso dessa imagem de uma família, de uma mãe com seu filho, traz um apelo emocional, traz um lado afetivo para a campanha que faz a identificação, que faz com que aquela pessoa se identifique com esta mulher, com esta criança, vendo que é uma família, então ele possui também uma família, então se constrói toda uma ideia positiva, utilizando essa imagem também, apelando para o ato emocional. Perceba que muitas vezes, quando nós temos uso de crianças em propagandas, a imagem de crianças, sempre nós vamos ter essa construção afetiva, emotiva,
que é direcionada ao leitor, ao interlocutor, para criar esse sentimento, né? Para ter essa emoção e fazer com que essa pessoa fique sensibilizada e queira assumir, ou seja, seguir essa ideia que a propaganda busca promover, ok? O texto aqui, o não verbal, olha só, o programa Desenrola Brasil encerrou. Caso tenha dúvidas sobre suas negociações, procure diretamente o agente financeiro responsável pelo financiamento. Observem que aqui, pessoal, nós temos já um texto que foi construído após esse período da campanha, né? Observem que o texto te direciona exatamente para o que fazer, caso você ainda tenha as dívidas, mas esse site antes exatamente ele era direcionado exatamente para aquelas pessoas que buscavam mais informação, ok? Então, você encontrava aqui informações de como negociar as dívidas, quem podia fazer parte do programa, e apesar da propaganda já ter finalizado, ainda há a condição de você, o site ainda ficou aqui como um espaço de direcionamento para aquelas pessoas que têm dívidas, que possuem dívidas, ok? Vamos avançar, gente? Então percebam que textos como esse são textos que foram elaborados, que foram pensados para a construção de uma ideia, para persuadir o interlocutor a outra pessoa. Perceba que essa propaganda, ela buscou tirar as pessoas da dívida e educar financeiramente para que elas não voltassem para as dívidas. E ela teve um planejamento. Então, perceba que toda vez que alguém, que o publicitário, que os agentes de marketing vão construir uma propaganda como essa, eles seguem um planejamento, planejamentos como esse aqui, apresentando para vocês. Então, perceba que nós temos aí um guia para a elaboração de uma propaganda. E nesse guia, um roteiro de planejamento. Observem que, sobre que tema preciso conscientizar a nossa sociedade. Percebam que se constatou em determinado período na sociedade brasileira que muitas pessoas estavam endividadas. Então, a temática que se escolheu foi exatamente esse olhar para a educação financeira, para tirar as pessoas dessas dívidas. E aí, que informações temos sobre esse tema? Que informações devem estar presentes na propaganda? Observem que já se sabia que muitas pessoas estavam endividadas no Brasil, certo? E que informações eram importantes para a propaganda? Se criou a política pública do Desenrola Brasil, esse programa governamental que buscou tirar as pessoas do endividamento, e percebe que na propaganda o autor, a pessoa que criou, buscou colocar informações específicas de quem poderia participar, quanto de desconto cada pessoa ia receber na dívida, quanto de juros ela ia pagar pela negociação da dívida, ok? Então, percebe que essas foram as informações importantes e escolhidas para serem direcionadas para os textos da propaganda. Qual é o público-alvo? Qual é o nosso público-alvo? Então, saiba que essa propaganda que nós analisamos, todas elas com os textos que foram construídos, todas elas voltadas exatamente para pessoas endividadas, para aquela parcela da população brasileira que estava devendo dinheiro na praça, ok? Seguindo aí o nosso roteiro, qual formato de propaganda é mais eficaz para atingir o público? E observem que aí se fez a escolha do tipo de texto a ser utilizado. Então, percebo que foram escolhidos vários. Nós tivemos a escolha de vídeo, certo? A escolha de vídeo, de uma construção de vídeo com música, com imagens, ações que foram colocadas no vídeo para construir essa ideia positiva de sair das dívidas e receber educação financeira para não voltar para as dívidas. Perceba que se escolheu também o uso de cartaz, de repente, um cartaz pode atingir outras pessoas que não são tão ligadas ao meio virtual ou à TV, cartazes que foram colocados em instituições, em portas de bancos, em instituições do governo, em praças públicas. Percebam que cartazes atingem também outro público, outra parcela que pode estar endividada também. Ok? Qual será o tema da nossa propaganda? Quais imagens vamos utilizar? Quais cores? Qual tipo de fonte? Então, percebam que foi definido um tema, né, até com o título Desenrola Brasil, essa linguagem conotativa que nós
verificamos o sentido no início da aula. Percebo que se buscou imagens de trabalhadores brasileiros, como tosadores, banhistas, representando, claro, o brasileiro, o trabalhador que está endividado. Observem que são imagens em que as pessoas estavam felizes, sorrindo, trazendo aquela ideia de que elas estavam endividadas, saíram das dívidas por meio do programa e agora estão felizes porque estão sem dívidas e têm educação financeira para cuidar do próprio dinheiro. Então, são imagens, não é qualquer imagem, não foi uma imagem de uma pessoa triste, mas uma imagem de pessoas felizes trazendo essa ideia. Cores, percebam que a propaganda em todos os textos eram cores vibrantes, cores muito fortes, então isso também foi de forma intencional para gerar um efeito positivo, uma ideia positiva em relação à propaganda e a ideia que ela busca promover. Qual tipo de fonte, as letras que apareceram. Então, percebo que teve toda uma seleção, há toda uma escolha, e essas escolhas são sempre intencionais, buscando promover uma ideia positiva para exatamente aquela ação, aquela ideia que a propaganda busca desenvolver, busca persuadir e levar para a população brasileira. Ok? Então, gente, já que verificamos a propaganda, vimos a importância desse tipo de texto, como ele se constrói, as escolhas linguísticas que são realizadas para persuadir o interlocutor, nós vamos finalizar a nossa aula aqui nesse momento.